Boa tarde, cidadão. Está de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar ao vivo com a sua participação. Como é que faz para participar? Anote aí, manda mensagem para o 999827916. Interage com a gente de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. E vamos conversar com a doutora Kaline Lucena, que é médica. Seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Muito obrigada pelo convite. Um prazer tê-la conosco. Eu pergunto, o que é hipertensão? Hipertensão é uma alteração da pressão arterial, né, que tem vários fatores, né, que levam ao aumento dessa hipertensão. Fatores genéticos, fatores ambientais e, principalmente, atualmente, fatores comportamentais, né? Associado a tudo isso, a obesidade está associado a toda essa questão. E, por exemplo, se nós imaginarmos, eu sei que é um trabalho que é feito, por exemplo, pela Assembleia, que é a Assembleia Cidadã, né, que tem a parte de conscientização e atendimento. E a gente vai conscientizar ao vivo o pessoal que está em casa nos acompanhando a respeito, sobretudo, da hipertensão, que, por incrível que pareça, está atingindo a crianças e adolescentes. Exatamente, Robson. Nós fizemos durante esse ano um trabalho em escolas públicas. Aqui no Rio Grande do Norte, em 3 escolas públicas, né? Trabalhamos na detecção de hipertensão arterial, distúrbios nutricionais e alterações na acuidade visual. Em relação à hipertensão e distúrbios nutricionais... Estão ligados, né? Estão ligados. E os nossos dados parecem com os dados brasileiros. Quem come mal tem saúde ruim. Come mal tem saúde ruim, né? E hoje, atualmente, a questão que eu falei comportamental, crianças e adolescentes, eles não têm mais atividade física, né? Eles estão lá no videogame, no tablet, no WhatsApp, né? No computador. É o WhatsApp, né? Como a doutora fala, é o WhatsApp, o videogame, o computador, vida sedentária, a criança não corre mais, não joga, dificilmente joga bola. E detalhe, aí pega batatinha frita, refrigerante, banana, porcaria, né? Isso, durante esse período que ele está lá no computador, ele está consumindo alimentos processados, né? Então, isso também influencia no aumento da obesidade. A Academia Americana de Pediatria, ele diz que a criança ela deve ficar no máximo 2 horas em telas, que seja televisão, computador. A média aqui no Brasil é muito maior do que isso, pelo menos 8 horas. Pois é. Você que está nos acompanhando pode participar ao vivo do nosso programa. Manda a sua pergunta para o 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Já temos pergunta com participação do pontas dos dedos e da mão direita. Fiquei em pé. Senti a minha perna direita um pouco pesada. Sintoma que continuou por 2 dias. Isso pode ser hipertensão? Pode ser. Agora ele deve procurar um médico para fazer uma avaliação e confirmar esse quadro. Qual é a diferença, por exemplo, de um caso normal de dormência, né? A minha mão está dormente, às vezes você, de repente, está dormindo. Casos de pacientes que fazem atividades extenuantes e a gente sabe que, né, existe uma enzima que se chama creatinoquinase, que é a CK, que é uma enzima muscular destruída, não a necrose, uma destruição da musculatura liberando essa enzima, a creatinoquinase. Essa creatinoquinase, ela pode dar um quadro que chamamos de rabdomiólise, um aumento exagerado. Na verdade, a rabdomiólise, você tem um aumento exagerado dessa enzima que pode levar a um quadro de insuficiência renal aguda. Tudo isso começando por uma atividade física extenuante, muito forçada. Já vi colegas operando de problema nos rins por causa desse tipo de coisa. Bom, rapidamente dá tempo mais uma pergunta, produção? Rapidinho. Tenho uma filha de 17 anos com artrite reumatoide juvenil. O que devo fazer para que ela seja acompanhada em Natal, sendo que ela já é acompanhada há 2 anos em outro estado, no HGF, né? Sendo que está ficando muito difícil continuar o acompanhamento dela em outro estado. Qual hospital e médico em Natal mais adequado para esse caso dela? Na verdade, ela pode ser encaminhada na rede municipal. Nós temos reumatologista para acompanhamento desse quadro e também a nível de hospital universitário, Onofre Lopes.
Ok. Bom, chegando ainda muita pergunta, mas não dá tempo de responder a todos. Agradeço a sua audiência. E, doutora Kaline, muito obrigado. Você, que é médica, clínica geral, tem especialidades também na área de laboratórios, de exames laboratoriais, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Você que também é da Assembleia Cidadã. Muito obrigada. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, nesta Sexta da Saúde. Perdeu o programa? Vai lá no www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, e você vai assistir a essa e outras entrevistas. Acesse lá que você vai ficar sempre bem informado. Bom final de semana e até segunda-feira. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento